Saudações a todos vocês, começando aqui mais uma transmissão pelo canal do Conde. E hoje um dia especialíssimo, recebendo aqui Marília Guimarães, ex-guerrilheira. Existe ex-guerrilheira, Marília Guimarães? Já passo para você saudando a tua presença e dizendo que estou emocionado em conversar com você. Seja muito bem-vinda aqui ao canal do Conde. Depois eu faço as outras honrarias aqui na apresentação dessa transmissão tão especial. Tudo bem? Boa tarde, adorei estar aqui com você, primeiro também, e com esse público ótimo que você tem. Respondendo a sua pergunta, eu acho impossível ser ex-guerrilheiro. Porque, de fato, quando você faz uma escolha, ou quando a gente faz uma escolha de vida, escolhe um caminho, algumas pessoas desistem, né? Mas, de fato, vamos falar de fato. Quando você escolhe um caminho, você escolhe um caminho. Se você estuda medicina, mesmo que você vai ser palhaço ou você vai construir casas, você continua sendo médico. A vida inteira você vai ser médico. Embora você não esteja atualizado, mas você vai ser médico. Eu, quando um belo dia decidi que a minha escolha de vida era defender a humanidade, ela foi definitiva, de fato. Não foi de fato. Eu passei toda a minha vida lutando pelo povo brasileiro, pelo povo cubano, pelo povo angolano, pelo povo nicaragüense, Venezuela, México, Chile. Bota povo nisso, Uruguai, porque também já tenho, como diz o Choco, um pintor cubano maravilhoso, já tenho medo. Então, já vivi bastante, então já deu tempo de fazer bastante coisa. Eu acho que não essa decisão ser e lutar está inerente em você de uma tal forma que eu, por exemplo, se em algum momento eu não tiver do dia, não precisa ser da semana, não precisa ser do mês, do dia. É, inclusive, um pouco insuportável isso. Mas se durante o dia eu não conseguir criar alguma coisa, ou que seja, eu me sinto de noite, quando eu vou dormir, eu me sinto como que oca, como se eu não tivesse vivido aquele dia. Então, isso desde muito jovem, e você vai acumulando essa luta, e nesse momento, por exemplo, hoje, eu não estamos em quarentena, há 5 meses estou em quarentena real, não vou à portaria. Somos dois. Não vou à portaria, para nada, não arrisco. E dentro da quarentena, eu fiz uma agenda de trabalho, de coisas que eu iria fazer, juntando com o novo que estava entrando na minha vida, que há muitos anos eu não ia ao mercado, eu não ia mandar roupa para o tintureiro, porque ia cedo para a empresa e ficava até tarde da noite, e esses serviços eu não me tocava. A não ser sábado e domingo, mas muito pouco. Criei uma agenda, pensei que ia conseguir terminar os livros que eu tenho já iniciados. E decidi que em julho eu ia lançar um livro. Não consegui nada. Não sei o que acontece, mas não é só comigo. Eu tenho muitos amigos escritores que, com eles, passaram a mesma coisa. Eles não estão conseguindo escrever. Não conseguem escrever. A quantidade de informação sobre a Covid, a quantidade que é uma pandemia absurda para o mundo inteiro. O Brasil, então, é tão lamentável, que é impossível você deixar de envolver nesse Brasil que morre gente todo dia,
sem você saber como, por quê, abandonado, a não ser os que tiveram planos de saúde, que puderam recorrer aos seus planos de saúde. Mas o povo, de um modo geral, o povo, ele não tem essas condições. Não teve dinheiro para comer, ficou sem comer. A gente, nesse momento, descobrir que existiam 11 milhões de brasileiros invisíveis é uma loucura. É uma loucura tão grande, e te dói tanto, porque como é que eu não sabia que tinha 11 milhões de brasileiros invisíveis? Eu me culpo, sabe? Eu me culpo muito por isso, que eu digo aonde eu estava, o que é que eu estava fazendo, que eu não dei importância a buscar isso. Eu acho que não sou eu, não. Muitos brasileiros que estão comprometidos com o povo brasileiro estão em estado de choque, estão se sentindo mal com isso, mal mesmo, assim, de ficar angustiado, de se sentir assim inútil. Como você não viu 11 milhões de brasileiros invisíveis? Isso não existe. Isso não pode existir. Só se ele estivesse em outro planeta, aí seria justificável. Mas dentro do nosso continente, é uma loucura, Conde. Total. É uma indiferença muito grande, né? Vamos seguir, eu vou voltar a essa questão desse momento, mas eu só quero pedir um favor, Marília, que é o seguinte: se você puder abaixar um pouquinho o seu celular para pegar melhor e pegar mais você, que você está ficando isso, assim, para a gente ser melhor. Subir, então. Maravilha, a gente vê esse colar aí, maravilhoso também. Tá bom assim? Tá ótimo assim. Ótimo. Eu vou agora, então, após esse primeiro preâmbulo aí da tua fala, quero agradecer todo mundo aqui, agradecendo demais a tua presença. Deixa eu até colocar umas mensagens aqui. Patrícia Carvalho, eu também me sinto assim, tô inerte. O público participa muito do programa, viu, Marília? Sim, eu sei. Que eu tenho Olha só, Gerinaldo Costa, Grande Conde, abraço de Feira de Santana, Bahia, Brasil inteiro acompanhando, muita gente do exterior também que vem acompanhar essa transmissão. Mari Calhou, boa tarde, de Ponta Grossa, Paraná. Deixa eu ver aqui. Camila Milé. Maravilha. Coordenadora. Camila Milé. Habitando um tempo, um dos melhores da vida. A história de Marília é de arrepiar. Camila está emocionada. Obrigada, Camila. Eu também agradeço a Camila, Larissa Sampaio. Hoje nós estamos estreando a transmissão no canal Declatra, o canal do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora. Sim. É a primeira transmissão ao vivo lá, então é histórico também por isso, né? Esse papo que a gente está tendo aqui. Saudações, todos vocês que estão nos assistindo também no canal Declatra. Sildevan dizendo, grande Condão, convidada e comunidade. Mais um pouquinho, as lives do canal do Conde são inspiradoras, obrigado. Vera Bocaiúva, maravilhosa criadora, muito amor por essa live, Camila Milek, mais uma vez aqui. São muitos comentários, eu não vou poder ler todos. Aqui a gente saúda. Muito obrigada a todos que estão escrevendo. Eu fico muito honrada e eu fiz tudo isso por vocês, com certeza. É muito amor envolvido aqui, viu, Marília? Eu quero apresentar a Marília Guimarães, embora ela dispense apresentações, mas eu faço questão de ler aqui uma nota muito interessante. Marília Guimarães é pedagoga, com especialização em letras neolatinas, escritora, autora, diretora, produtora de teatro e shows musicais, é ativista política e ex-militante da vanguarda revolucionária Palmares, tendo buscado refúgio em Cuba durante o período da ditadura militar, após o sequestro de um avião Caravale da Companhia Cruzeiro do Sul, em 1970. Enfim, essa história a gente vai contar um pouco aqui hoje também. Antes de chegar nessa história toda de Cuba, do avião, eu quero passar por aí, eu queria te perguntar o seguinte, Marília, como você acabou de dizer, eu também fico perplexo, eu também sigo uma quarentena muito rígida, há uma apreensão muito grande de proteger os nossos próximos, os nossos amigos, os nossos parentes, por quê? Porque nós estamos no Brasil com mais de 80 mil mortes, com 2 milhões de casos, crescendo, com subnotificação. A pergunta que eu te faço, se essa pandemia ocorresse em 1970, como é que seria a reação do povo brasileiro? Porque hoje a gente está um pouco tomado por um resíduo de ódio,
que restou aí daquelas manifestações de 2013? O que acontece com a sociedade hoje que a gente se assusta tanto e que a gente fica, até por uma razão sanitária também, impossibilitado de gritar por direitos e por, digamos, um governo mais digno para a gente? Eu, sinceramente, acredito, naquele momento, em 70, as pessoas eram muito mais unidas. De fato, eram mais unidas. Nós, por exemplo, posso falar mais do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, naquele momento, em 60 e poucos, teve algumas enchentes horríveis, que desmoronavam milhões de casas nas favelas, e ainda haviam muito poucas comunidades no Rio, mas as que haviam eram de papelão e de zinco, e naquele momento a juventude entrava em caminhões, eu mesma entrei em milhões de caminhões, e uma vez eu quase morri uma enchente dessa, porque veio a água, de repente, ela aparece do nada, você não sabe de onde vem aquela avalanche, e veio um Volkswagen em cima de mim, e, por sorte, fizeram com uma corda e conseguiram me tirar, senão eu tinha ido na corrente. Mas o mundo inteiro estava virado para a humanidade. A década de 60 e chegando a 70, o mundo estava em ebulição, todo mundo queria mudar. Então, foi a época em que nós nos libertamos de muita coisa. Teve a pílula em que você poderia escolher ter ou não filhos, porque ter ou não filhos é uma escolha muito pessoal e da mulher, é uma escolha da mulher, não do homem, porque o homem pode ir embora e a mulher vai ficar com o bebê. Tivemos a pílula, as mulheres tiraram o sutiã em demonstração de que estamos ficando livres, né? Mas não só no Brasil, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, os Black Power. Quer dizer, o mundo inteiro queria mudar. Como o mundo inteiro queria mudar, isso, de uma certa forma, o querer mudar gera uma solidariedade. De fato, gera uma solidariedade muito grande o fato de querer mudar. E, naquele momento, uma pandemia dessa, talvez não tivéssemos tecnologia suficiente para segurar a gravidade desse vírus. É muito provável que mais o homem ia encontrar um outro lado que era mais carinho, mais compreensão. Com certeza, muitos jovens estariam vestidos, indo para os hospitais, ajudando as pessoas, porque é como nós atuávamos naquele momento. Então, eu penso que se morreria tanta gente, também números não morreria, porque a população era menor. Mas a solidariedade teria sido muito maior, com certeza. Hoje, o povo ficou sem saber se ajuda, se pode, se vai, se fica, não sabe o que fazer, não sabe. Depois se foi organizando, e este momento do povo brasileiro é de uma solidariedade imensa, que podemos falar depois sobre isso. Nesse momento, a gente tem também manifestação de solidariedade, né? Enormes. No Rio, a solidariedade é impressionante. Agora, ela fica numa faixa da nossa população, porque nós temos as elites que não manifestam essa solidariedade. Não, as elites a gente já esqueceu delas. A gente nem considera mais, né? Não, nem considera, deixou ela para lá, porque, de fato, você viu aquela senhora que obrigou a empregada, foi a primeira morte, obrigou, sem condições, sem uma máscara, sem nada, e fazer compra com uma pandemia lá fora, e matou a empregada que precisava do dinheiro. Então, você vê que a diferença de sentimento é brutal, né?
Agora, por exemplo, existem muitos movimentos aqui dentro do Rio de Janeiro, movimento negro, LGBT, mulheres, ação e cidadania, que estão trabalhando incansavelmente dentro das comunidades. E as comunidades estão, sim, sendo atendidas por muitíssimos companheiros. Quem não pode sair da quarentena, ajuda de outra forma. Ajuda aglutinando gente, mandando recursos para que possam comprar mais alimentos ou para que possa doar o dinheiro que nunca chegou. É digno de respeito essas pessoas. Muito respeito. Muito importante você lembrar. Muito importante isso. Essa informação, essa constatação, até porque também tem o SUS e tem os trabalhadores do campo da saúde que estão sofrendo muito, mas estão se dedicando imensamente. Né? Isso que nós não falamos, que a gente não tocou no SUS e nós não tocamos na classe médica, nos profissionais de saúde, porque os profissionais de saúde é chocante, é emocionante. Você vê médicos de 30 anos que mal começaram, ainda nem sabe direito como é uma emergência, e ele ali 24 horas sem parar, sabe, tentando salvar vidas. É impressionante. Eu tenho muitos amigos médicos e tenho um orgulho e um carinho por eles, assim, enorme. E cada dia mais enorme, porque é impressionante como eles se entregaram, eles se atiraram no buraco negro, porque eles não sabiam. Ainda mais, desculpa, mas assim, ainda mais no Estado brasileiro totalmente esfacelado, quer dizer, sem nada. Que pesa muito mais para esses profissionais também, né? Quer dizer, não tem nenhuma ação, você não tem ministro da saúde, você não tem um governo central, você tem basicamente 27 estados, cada um gerenciando de maneira bastante complicada essa pandemia no Brasil, haja vista os dados que a gente está tendo. Deixa eu perguntar, se você quiser falar sobre o Brasil na sequência, mas eu queria... Você tem uma ligação muito forte com Cuba. A gente vai contar essa história rapidamente mais adiante, mas os médicos cubanos deram mais um show de solidariedade no mundo. Foram para a Europa, vieram até para o Brasil também, depois de serem expulsos por esse governo ilegítimo que está instalado aí. E eles podem ser indicados, inclusive está havendo uma movimentação para que eles vençam ou ganhem o prêmio Nobel. Nós somos... Eu assisti isso acontecendo, quer dizer, tão bonito, eu fico arrepiado, é verdade, eu até vou mostrar aqui, porque é uma declaração de amor é verdade. Os Estados Unidos fazem um embargo a Cuba, proíbem Cuba de, enfim, ter acesso a certas coisas nesse mundo do consumo, eventualmente, e Cuba demonstra essa solidariedade humanística com o mundo todo. É tão bonito isso, né, Maria? Não, isso é muito bonito. Isso é quase que inexplicável, é sem palavras. Porque o que Cuba fez desde 1963, saiu a primeira brigada. Olha, no início da Revolução, quando Cuba, os médicos tinham ido embora. Quando estava começando de novo a ter escola de medicina, a formar novos médicos. Porque no momento da Revolução, os médicos cubanos foram tudo para Miami, é isso? Os que eram professores, os que tinham mais dinheiro, os mais engenheirados, eles foram embora. E deixaram os médicos menos experientes, poucos ficaram. Posso até te dizer que 20 e poucos médicos tops, digo assim, tops, né? Mas o que é 20 médicos tops dentro de um país? Não, é difícil. Trabalharam muito. E em 63, Cuba mandou a primeira brigada à Argélia. Já fez o primeiro ato de solidariedade. E que foi super emocionante. E nós estamos fazendo a campanha. Eu vou te convidar para domingo, para sábado.
Sábado nós temos uma live à meia-noite, porque estamos apresentando a música, a canção tema do Prêmio Nobel, que está... O resto tudo é surpresa. Só pode saber até A aí. música já foi lançada? Não, só vai ser Não, lançada meia-noite. Só vai ser lançada meia-noite numa live com o Leonardo Boff, convidados de alguns lugares do mundo, do Brasil e do mundo, os artistas que vão cantar, que já gravaram, né? Que acho que deve estar super lindo, eu ainda não vi o vídeo, estou louca para ver. E alguns convidados da Europa e tal, que vão comparecer, poetas, escritores. Vamos fazer como uma mão festa. aqui, todo mundo aqui já está ligado. Eu estou na ansiedade. Todo mundo pode Vai estar... ser à meia-noite de domingo agora? Vai ser na realidade começar às 10 horas do dia 25, com a live do Esquivel e do Leonardo. Só me diz, deixa eu aproveitar, Marília, qual canal que a gente vai ter acesso a essa live? Vocês podem ter acesso, acho que assim, nós vamos colocar nas redes sociais o link do YouTube, porque ela é feita pelo Zoom, ela vai ser feita pelo Zoom, mas a transmissão é pelo como é que chama? Pelo YouTube. E colocamos nas redes sociais, mas de qualquer forma as pessoas podem acessar EDH Rio, que chega lá. Perfeitamente. Depois eu vou trazer. Também como vamos tentar? Até retransmitir também pelas minhas redes aqui, depois a gente combina. Sim, eu passo para você tudo para você retransmitir. Perfeitamente. O Fernando, cada um vai colocar, o Bruno, todo mundo vai colocar nos seus blogs para facilitar, né? E estou tentando, quem sabe a gente consegue que a televisão ponha o link. Porque também, como é inédito, totalmente inédito, bom, vamos ver. Mas é isso. Mas, bom, a gente faz esse parêntese para dizer desse lançamento espetacular. Eu estava dizendo dos médicos cubanos, quer dizer, pode complementar. Dos médicos cubanos. Então, na realidade, os médicos cubanos, eles foram educados... Bom, o povo cubano, de um modo geral, é até bom você falar isso para a gente falar, porque ninguém fica bom porque aprendeu medicina. Não é isso, não é verdade. O povo cubano é muito parecido ao povo brasileiro, muito. É alegre, é feliz, só que eles tiveram condições que nós não tivemos para poder dar tudo de si. Eles não tiveram esse amor familiar, não tiveram escola gratuita, não tiveram conhecimento, não todos, mas a maioria. Então, o povo cubano já tem essa... e também o povo cubano a origem do povo cubano, embora seja espanhola e franceses também tiveram, depois os Estados Unidos, mas o cerne do povo cubano é os jorubas, que é a mesma tribo etnia que veio para a Bahia, né? Que veio para a Bahia e que depois veio para o Rio de Janeiro e que se espalhou pelo Brasil. Vieram outras, se miscigenaram, e é deste povo que nós trouxemos, que a gente tem fincado essa cultura que eu te falei ainda há pouco, que a gente tem essa cultura do amor, da compreensão, da ajuda, de ajudar as pessoas. Então, os médicos cubanos foram educados fortalecendo um pouco mais essa solidariedade. Eles te veem como um ser humano. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Você está dizendo o seguinte, quer dizer, não é que os médicos cubanos sejam solidários e humanistas natos em função de serem médicos, é porque o povo cubano é assim, todo ele, né? Porque o povo cubano é assim, é impressionante. Eu sei por experiência própria. Você vai contar essa história para a gente. Depois eu vou tocar para você. Eu sei por experiência própria. Eles têm
essa mesma sementinha que nós temos também, cultural, e que tentam aplastar, mas não adianta porque germina. Aliás, é aquele meme que está viralizando agora, que é assim, do PT, né? Tentaram nos enterrar, mas nós éramos sementes. Exatamente. Não teve jeito. Não conseguem. Podem tentar, machacam, mas nos aplastam, pisa, quando vê, está nascendo ali um girassol. Então, o povo cubano é assim. E, logicamente, que eles já tendo esse temperamento, por ancestralidade, tendo conhecimento, sendo educados, respeitando o ser humano, que isso é fundamental. Eles não têm a preocupação de ganhar dinheiro. O médico não está preocupado em ganhar dinheiro. O médico está preocupado em que você esteja bem. Se você tem uma dor em um determinado lugar, ele vai até onde ele puder para que ele possa amenizar essa tua dor. Então ficou fácil para Fidel quando... Bom, Fidel tinha ideias geniais, eu nunca vi tantas ideias tão geniais. Quer dizer, eu às vezes dizia para ele assim, você sonha, você fica sonhando e passa os sonhos para a gente sai correndo para realizar os sonhos. Não, porque ele inventava cada coisa completamente. Você dizia, isso não vai dar certo, é grande demais. E mentira, que dava certo. Quando ele mandou a primeira brigada, eu não estava lá, 63, né? Mas, com certeza, foram com aquela mesma ideia. Vamos curar, vamos tratar com o maior carinho, vamos dar aquilo que a gente tem. Exatamente aquela palavra, aquilo que a gente tem, não aquilo que nós vamos ganhar ou vamos se dividir. É o que você tem mesmo. E por aí afora, eles continuaram indo. Por exemplo, quando eu cheguei a Cuba, que teve um terremoto no Peru horrível, um terremoto pavoroso, que morreu muita gente, eu mesma doei sangue. O Fidel doou sangue, tinha filas e filas na rua, nas avenidas em Havana, nos postos de saúde, as pessoas esperando a sua vez para poder doar sangue. E Peru teve excesso de sangue, que chegou um momento que nem precisava mais de sangue. O sangue foi estocado de tanto sangue que todo mundo doou. 100.000 pessoas doaram sangue. Então, isso é uma questão de cultura mesmo, de cultura, de conhecimento, de forma de ser, forma de ser respeitado pelo governo. Perfeitamente. Deixa eu só lembrar, eu vou tentar interromper o mínimo possível, porque é o seu depoimento. Não, pode interromper. Todo ele é importantíssimo para todos nós. Eu tenho que dar uma atenção aqui. O Wilson Ramos Filho está chegando aqui também. Deixa eu colocar uma mensagem dele aqui. Peça para a Marília. Onde pode ser encontrado o livro dela sobre o sequestro do avião? Vai virar filme? Ele está perguntando. Espera só um pouquinho que você já responde essa. Marília. Está curioso demais. Curioso. Deixa para o final. Assiste a live, compartilha a live para a gente alcançar mais público. Até porque eu não te vejo um tempão. 5 meses. Maravilha. Eu lembro de duas coisas, você dizendo dessa história, o Peru, o terremoto. Daqui a pouco você vai falar desse episódio que todo mundo quer saber, e do livro também, evidentemente, vamos falar de tudo isso. Mas eu lembrei de duas coisas. Do meu amigo querido Fernando Horta, historiador, que ele acabou de escrever um texto, um texto dele foi republicado, onde ele dizia assim, na época do FHC, uma criança morria a cada 5 minutos no Brasil. Verdade. E em contrapartida a isso, eu me lembro do Fidel Castro dizendo que hoje, nesta noite, muitas crianças dormirão nas ruas, nenhuma é cubana. Nenhuma é cubana. E a gente já sabe o que significa Cuba para o mundo, né, Maria? O que significa para o mundo isso? E eu vou te contar uma historinha muito interessante. A embaixatriz do México em Cuba, ela era muito minha amiga,
muito amiga, inclusive a filha casou com um guerrilheiro brasileiro, nós éramos família. E ela tinha que trazer uma pessoa para ajudá-la, porque ela trabalhava na embaixada o dia inteiro. Você sabe que a Carmen, chamava Carmen, a menina, novinha. A Carmen chegou, sai do aeroporto e ficou olhando para a janela, olhando o que era Cuba, olha para lá, olha para cá, olha para lá. E daí a pouco a Carmen parou e disse assim, aqui não tem criança na rua? Uma índiazinha, uma índia que não, de fato, estudou em Cuba, depois ela estudou em Cuba, não era semi-analfabeta. Olha como ela observou num espaço como que eu vou dizer, 4 ou 5 quilômetros. Ela viu que não tinha criança na rua. Ela ficou muito impressionada. Muito impressionada. Disse, que país estranho, que país é esse? Então, que país é esse que não tem criança na rua? Porque quando você chega, tem criança, chega no México, tem gente descalça, tem índio pedindo esmola, tem outros botando fogo pela boca, uma desgraça. E em Cuba, você chega em Cuba, Cuba pode estar, eu costumo às vezes dizer para quem diz para mim, quero ir a Cuba, quero ir a Cuba. Eu digo, eu acho que você já devia ter ido. Você está me dizendo que quer ir agora, já está tarde. Mas já devia ter ido há muito tempo. Mas Cuba tem exatamente isso. Você, quando chega, você se choca. Não tem mendigo. Cuba você não tem que ir para buscar consumo. Cuba você tem que ir encontrar amigos. Que frase então, linda. Você não procura, você não se preocupa se o prédio está despintado. Sabe? Porque você não vê Cuba com esse olho e diz assim, aquele prédio não tem... Ai, que feio, né? Aquela coisa. Que feio, sem pintura. Quem falar isso para você, você para a conversa aí, dá tchau e vai embora. Tchau, vai para lá. Tchau, vai para lá. Por quê? Porque em cada cubano você encontra um cara que conhece o teu país, que sabe o que nós estamos passando ontem, hoje, quando nós éramos felizes, quando nós não somos felizes. Eles nos recebem com uma alegria absurda. Absurda forma de brasileiro falar, né? Porque o cubano me vê falando absurdo, poxa, te tratei tão bem, você está dizendo. Mas eles são calorosos, eles gostam dos brasileiros. Eles gostam. Adora a música popular brasileira, adora a forma da gente falar. Bom, adoro o Brasil. Adoro. E quando vieram com o maior amor, você sabe disso. Não, e você está falando dos mais médicos, né? Do mais médicos aqui. Uma das coisas eles mais vieram lindas. com uma paixão. E foram para os lugares mais inóspitos. Eles não têm medo, sabe? Não tem medo. É um povo sem medo. Um povo que tem um bloqueio de mais de 60 anos. Marília, e resiste àquele bloqueio. Pois é, como é que eles podem ser tão fortes assim, né? Quando a gente às vezes compara com a nossa situação aqui no Brasil, de golpe em cima de golpe, atrás de golpe, a história toda do Brasil, você tem ali uma pequena janela de democracia em que a gente, enfim, foi que a gente fica segurando. fortíssimos, né? Vamos falar um pouco disso? É muito papo para a gente falar. Eu quero perguntando aqui do episódio do sequestro do avião. E eu quero saber também de você essa história. Então vamos falar. Primeiro você, assim, dizer como é que você entrou para a luta armada, quer dizer, para a luta, para essa resistência. Para a luta, é uma história bem linda, porque eu não sei se historicamente um dia comprovar o contrário, eu acho que não. Laranjeiras é um bairro, ainda hoje, super revolucionário, embora Laranjeiras era um bairro burguês, ou burguesia alta. Quer dizer, frequentavam faculdades, o que é mais fácil, porque você encontra pessoas de diversos tipos. Em Laranjeiras, eu conheço quando era jovenzinha, né?
conheço um rapaz, um companheiro, Mauro, e o Mauro, conhece o Mauro, começa a conversar com o Mauro, parará, aquilo de juventude, de juntar pessoas, conversar, bater papo. E o Mauro ele dizia assim, meu pai é do Partido Comunista, eu não suporto o Partido Comunista. Temos que encontrar, temos que ler Stalin. Vamos fazer um grupo e ler Stalin. Então, a primeira coisa que eu fiz na minha vida foi ler Stalin, junto com o Mauro e um grupo em Laranjeiras. Um grupo de jovens da mesma idade que eu, tínhamos 17 para 18 anos. Éramos muito jovenzinhos, mas ele não estava de acordo com o Partido Comunista. Ele estava de acordo, ele achava que Stalin escrevia mais fácil, era mais fácil ler Stalin do que ler Lenin. Então, primeiro tínhamos que ler Stalin, depois ler Lenin. E aí foi aonde nós começamos a ir às comunidades, a entrar para trabalhar com Paulo Freire, com Julião, na reforma agrária. Então, quando você vê, você vai entrelaçando a sua vida de tal forma que você já não sai, mas você já não E aí sai. já tinha dado o golpe, já tinha sido o golpe de 64. Não, isso foi antes do golpe. Foi antes? Foi nos anos 60, eu era menina ainda. Uhum. E no golpe já, no golpe, sim, é que já apareceu o Julião e etc., dentro do golpe. Quer dizer, quando aconteceu o golpe. Eu morava em Laranjeiras. E eu morava em frente ao Palácio das Laranjeiras. Então, nós víamos tudo o que estava acontecendo, todo o golpe. O golpe, de fato, foi assim, nós estávamos numa gráfica ajudando a montar as cartilhas da reforma agrária. A montar, a costurar, etc. Era um grupo grande de jovens. E quando eu cheguei de madrugada, tinha um caminhão de lixo na rua onde um amigo meu foi me deixar. Tinha um caminhão de lixo atravessado na rua. Não entendemos por que aquele caminhão de lixo, e perguntaram se morava, podia passar. Aí eu digo, eu moro ali naquele prédio, então pode passar. Mas não sabíamos o que estava acontecendo. A gente sabia que tudo estava errado, que alguma coisa ia acontecer, mas não naquela madrugada. Não, de fato, não tínhamos conhecimento. Isso era 31 de março. 31 de março. De 30 para 31. Tinha um caminhão de lixo que fechava a ida para o Palácio do Governo, da ida para o Palácio da Guanabara, que é o palácio, que era a residência do Jango. Né? Já vindo do Palácio da República, né? Tinha o quê? Já tanques. Quando eu vi os tanques, eu digo, bom, não é um caminhão de lixo, é um tanque. É bem diferente. Alguma coisa está muito errada. Mas eram como 3 horas da manhã, subi, fui dormir, acordei muito cedo e fui encontrar o nosso grupo, o que está acontecendo. Não, o que está acontecendo é que sim, vai dar um golpe, vai ser um golpe, as pessoas já tinham conhecimento de que o que estava acontecendo, o Jango estava no Rio ainda, nós fomos até perto do palácio para ver a movimentação e ver se descobríamos alguma outra novidade, porque, embora a gente estivesse ouvindo a rádio da legalidade do Brizola, o Brizola falando e tal, mas a gente queria saber da rua, o que ia acontecer. Bom, vimos o Jango embora, vimos tirar os tanques, vimos com muita tristeza, a gente chorava, assim, mas chorava, porque sabia que tudo tinha acabado. Para a gente acabou ali, a gente não tinha muita noção ainda do que a gente podia fazer para resistir. Resistir o quê? Já sentindo o risco que vocês iam sofrer com tudo aquilo. O risco que a gente ia ter, porque o fato de nós estarmos admitidos, a gente já podia ter sido preso naquela hora mesmo. Não, por sorte não, porque já fomos para o Palácio do Governo
quando vinha de Botafogo, estava chegando de Botafogo um tanque do Posto 6, que tem como é que chama? Um batalhão no Posto 6 de Copacabana. Estava entrando na Rua Farani. E o caminhão de lixo foi retirado. Quando o caminhão de lixo foi retirado, a gente entendeu que não dava mais. Não, que algo já tinha passado, porque o Lacerda, saindo do palácio, sendo carregado pelo braço do povo, é uma imagem inesquecível. De jeans, um casaco de couro preto, o pessoal com ele no colo e nós chorando. Ele foi super ovacionado. Essa pseudo-burguesia, pequena burguesia, que estava apoiando o golpe. E voltamos rápido para o Palácio das Laranjeiras e ainda conseguimos ver o Jango embora. Quer dizer, o pessoal que ainda tinha ficado dentro do palácio, né? A partir daquele dia, nós ajudamos muitas pessoas a irem para as embaixadas, as pessoas do Partido Comunista, e levávamos de noite, levávamos comida, essas coisas. À medida que os dias foram passando, nós vimos que o Partido Comunista tinha ido embora. Tínhamos ficado nós jovens, que sabia que daquela forma não era. Tinha que ser de outra forma. Com a palavra a gente não ia conseguir. Eles tinham exército, nós não tínhamos exército. E decidimos assim, o que eu te falava em Laranjeiras. Laranjeiras tem uma praça que chama São Salvador, e naquela praça reunia grupos de ideias. A ideia era a mesma, libertar o Brasil e acabar com o golpe, né? E levar o país um dia, quizás, ao socialismo. Isso é verdade. Mas os grupos eram diferentes. Tinha um grupo do Marighella, que foi formado ali, a maioria dos jovens que depois entraram para a ELN moravam na Praça São Salvador, ou nas imediações da Praça São Salvador. E os que não moravam na Praça São Salvador moravam por ali em Laranjeiras, e fomos criando outros grupos com o pessoal de Minas. Que o pessoal de Minas também muito forte. Depois com o pessoal de São Paulo. E assim fomos formando essas organizações que hoje se conhecem, que foi a VPR, a VAR, não, a Molipo, depois a VPR, a Colina, que depois chegou na VPR. Depois a VAR, que foi um racha da VPR. E tentamos, de todas as formas e maneiras, combater o que a gente não tinha. Hoje, nós temos consciência disso. Hoje, não, já há alguns anos, né? De que nós não tínhamos condição, nós não tínhamos armas, nós não tínhamos treinamento militar, nós não éramos do exército, nós éramos jovens sonhadores. E atiramos de corpo e alma e lutamos da maneira que se pôde. Inspirado pela literatura, né? Pelos livros que vocês tinham acesso naquele momento também. Ah, claro, nós já sabíamos, e a gente sabia tudo de Cuba. A gente já tinha lido A Guerra de Guerrilha, a gente já em 66, 67. E já tínhamos lido, já tínhamos estudado marxismo, sabe? Aí o Capital ainda não, o Capital só fui estudar em Cuba, mas não me serviu muito, porque eu não sou muito economista. Quer dizer, um pouco só. Serviu como informação, mas não como aprendizado, vamos dizer assim. E à medida que nós fomos crescendo, porque nós fomos crescendo na universidade. Desculpa, saiu. Espera aí. Ai. Espera um pouquinho. É só acionar de novo a imagem. Acho que alguém tentou ligar para você, né?
ela vai entrar de novo. Vamos esperar um pouquinho. Marília contando toda essa história para a gente. Daqui a pouco vai chegar no avião, calma. A live vai avançar, porque a Marília Guimarães tem muita história para contar e vale a pena a gente ouvir com muito detalhe. Pronto, eu querido. Ok. Fala. Vamos lá, pode prosseguir no teu relato e daqui a pouco a gente entra na história do avião. Só pedir para você voltar mais um pouquinho a câmera. Tá. Assim? Isso. Ela está escorregando. Eu já até coloquei uma coisa aqui, mas ela vai descendo, escorregando, né? Ela vai descendo. Então, nós fomos agrupando, nós fomos nos reunindo, nós fomos tentando ver qual é o caminho que a gente seguiria, como faríamos. E fomos chegando à conclusão de que a primeira coisa que nós tínhamos que fazer, nós tínhamos que ter um treinamento. Era a primeira coisa que a gente tinha que fazer. Nós tínhamos que estar treinados para lutar contra um tanque. Como é que a gente ia lutar contra um tanque assim? Impossível. Né? O Marighella tomou como decisão mandar os seus militantes para Havana para estudarem. Já a VPR não era a favor de que... Eu também nunca fui a favor, porque se nós íamos lutar nas florestas brasileiras, nós tínhamos que conhecer as florestas brasileiras e não as florestas cubanas. Porque um exemplo é que Cuba não existe inseto peçonhento venenoso. Escorpião lá não é venenoso, aranha não é venenosa, cobra não é venenosa, nada lá é venenoso. Isso aí, do Brasil todo mundo é venenoso, né, Maria? Totalmente diferente. Aqui tem onça, tem tigre, tem tudo. Cobras venenosas, aranhas, tarântulas. E, quer dizer, nós íamos estudar num lugar onde não era a nossa realidade depois. Né? A própria plantação. O Brasil, é verdade que plantando tudo dá. Em Cuba não tem rios. Em Cuba não tem... Tem petróleo, mas ainda não foi extraído. Não conseguimos ainda extrair, mas vamos conseguir. E chegamos a um determinado momento que nós tínhamos que viver de ações revolucionárias, ações tipo assaltos a bancos, para sobreviver mesmo, para sobreviver e manter os outros companheiros, porque a ditadura foi fechando o cerco, prendendo... Você fala num trecho da sua entrevista que eu peguei para a gente ter uma base aqui, de que as pessoas começavam a desaparecer desaparecer e nós não sabíamos. Cotidiano, né? No cotidiano. Não começavam a desaparecer, era porque estavam... Depois começamos a descobrir que eles desapareciam porque eles estavam presos. Inclusive, no meu livro, se você leu, quando eu fui detida, eles me apresentaram a foto de um companheiro cortado, já assassinado, saiu do Armas, está me ouvindo? Não, eu estou colocando a foto... Você está apresentando o livro. Isso, aproveitando que você citou ele, eu estou colocando aqui que a Camila Milek me mandou, e com um recado para você, daqui a pouco eu leio o recado. Ótimo. Pronto, deixa só para o pessoal ver, depois eu Não, deixa o pessoal ver, ok. E você pode dizer que agora, na pandemia, eles estão na Amazon gratuito. Todo mundo pode entrar e baixar. Ah, que legal. Ele está gratuito, esse livro? Está em inglês, espanhol e português. Maravilha. A gente colocou na pandemia para que as pessoas possam baixar e ler. Então, gente, deixa eu só explicar aqui para o pessoal, porque nós temos também aqui a possibilidade de baixar gratuitamente o Relações Indecentes, o link está lá abaixo. Exatamente. Enquanto você fala, eu vou procurar o link e já vou disponibilizar aqui, porque daí que é maravilha baixar esse livro gratuito, né? E por essa necessidade da tua parte também de ter essa compreensão, de deixar pessoas com acesso, né, à cultura, ao conteúdo no meio da pandemia.
Volto para você, querida Marília, para você o seu relato. Bom, então, fomos fazendo o que podíamos, estudando, nos preparando, nos organizando, mas, infelizmente, a ditadura fechou, muitos começaram a ser presos, torturados, assassinados, e aí a gente já sabia que estavam sendo torturados, assassinados, e alguns eles soltavam porque viam que não tinha nada, porque eles prendiam pessoas indiscriminadamente até, prendiam estudantes porque se você estava com livros embaixo do braço, você era guerrilheiro. Então, teve até pessoas que foram torturadas sem nem saber por que estavam sendo torturadas, porque nem sabiam que era guerrilha. Não, totalmente. Chegou um momento tal que, como agora todo mundo vai ler o livro, eu posso pular essa parte. Não, todo mundo pode ler o livro. Chegou um determinado momento que foi impossível eu continuar militando fora da clandestinidade, por causa da prisão do famoso mimeógrafo, que caiu na casa de um grande companheiro nosso, do Lício Vieira, que foi presidente do Jardim Botânico na época do Lula. E quando pensamos, interessante, você vê que nós pensamos que jamais eles chegariam ao mimeógrafo. Pensamos, de fato. Mas, como eu sempre fui muito desconfiado, eu sou muito desconfiado. Muito. Talvez porque eu seja mineira, eu sou de Ouro Preto. Talvez, por eu ser mineira, eu fui criada no Rio, mas eu sou mineira e desconfiadíssima. Eu disse para um outro companheiro, eu disse, olha, vamos fazer um recibo. Se eles chegarem aqui, a gente tem um recibo. Fizemos o recibo e guardamos no cofre. No cofre, não, no arquivo. Passado 3 meses, eles chegaram para me prender. Porque eles chegaram no mimeógrafo. O mimeógrafo era do Instituto da Malária. E nós não vimos, limpamos aquele mimeógrafo todo e não vimos uma plaquinha mínima do Instituto da Malária. Por isso eles chegaram até mim. Como eu tinha uma escola, a escola era uma fachada perfeita, porque a escola entra e sai gente o tempo todo, entra criança, sai criança. Então, nós fazíamos as reuniões, guardava armas, imprimia material, por isso o mimeógrafo grande, não o mimeógrafo pequeno. Não deu mais, eu consegui escapar de não sei de onde me saiu isso, mas eu disse que eu não ia presa porque eu não podia ir suja, o ministro do Exército. Eu tinha que me arrumar, ficar bonita, etc. Dei uma de muito burguesa e fui. Aí eles deixaram. Mas você vai me dar um recibo. Eu digo, não. É a única prova que eu tenho? Não, eu levo o recibo. E eles combinaram comigo às 5 horas da tarde. E até hoje estão esperando. Até hoje estão esperando chegar. Bom, aí a gente pode fazer um salto para a história do sequestro do avião. Vamos pular, porque é muito grande. Tem muita coisa, né? Que você falou, e depois tem mais coisa para a gente comentar ainda na live aqui também, depois da participação do público. Porque no episódio do sequestro, quer dizer, tem todo um imaginário ali, você descreve isso em entrevistas, no livro, e é interessante, quer dizer, você estava com os 2 filhos pequenos ali. Muito pequenininho. Isso foi decisivo para que aquele sequestro não fosse um mero sequestro, né? Como você salienta no teu... Então, ele virou dessa experiência, dessa aventura, quer dizer, como é que vocês chegaram no avião? Depois, o percurso que ele fez, porque acho que ele rodou a América do Sul antes de chegar para Cuba. Você diz que a gente não sabia se estava chegando em Cuba ou se estava chegando em outro. Tinha umas ilhazinhas ali e tudo mais. Quer dizer, você está me escutando? Agora sim, agora.
Tinha sumido minha voz? Ah, desculpa. Tinha. Mas enfim, passo para você, Marília, para descrever um pouco esse episódio fantástico para a gente. Um ano de clandestinidade deu para a gente saber que era inviável continuar no Brasil levando Marcelo e Eduardo no braço, porque Marcelo tinha 2 anos e Edu 1. Era quase que humanamente possível fugir com 2 crianças. Criança você não tem como esconder, não pode botar lente, não pode botar peruca, não pode nada. Decidimos pelo sequestro do avião. Mas também o sequestro não podia ser feito no aeroporto brasileiro. Por quê? Porque nós éramos muito procurados. Eu era muito procurada. A ditadura, um pouquinho mais adiante, vou te contar uma história super macabra, absurda. A ditadura achava que, me pegando, quem estava preso ia abrir o jogo, ia dizer onde estavam os outros companheiros, etc. Então, tirar o Marcelo Eduardo do Brasil era questão de vida ou morte. Tinha que tirar o Marcelo do Brasil. Como sair do Brasil? Por uma fronteira e sequestrar um avião em um terceiro país, um segundo país, porque aqui seria inviável. Para isso, fui para Montevidéu, aonde encontrei o grupo que ia junto no sequestro, onde eu conheci a nossa presidente, muito menina também ainda, e eu costumo dizer que todo mundo, quando tem traumas de infância, vai para o psicólogo, vai ao psiquiatra, vai ao psicólogo, faz análise 300 anos, não é verdade? Todo mundo vai porque teve problema com o pai, problema com a mãe, problema com o avô, não sei quantos problemas. Marcelo e Eduardo estiveram com a Dilma durante 15 dias, enquanto se preparava o sequestro. Marcelo e Eduardo nunca foram psicólogos. Deixa eu só fazer um comentário sobre isso, porque foi um momento que eu estava lendo um material sobre você, uma entrevista que você deu à Rede TV, e você fala sobre isso, foi um momento que eu chorei. Quer dizer, essa presença da Dilma cuidando dos teus filhos durante 15 dias, para que você pudesse se organizar, né, para que pudesse haver essa organização da questão do avião, foi muito emocionante, né? Muito emocionante isso. Foi muito emocionante, porque tinha tudo para que Marcelo e Eduardo fossem 2 crianças muito problemáticas, porque, afinal de contas, eles saíram do meu convívio depois de 1 ano, o tempo inteiro comigo, e passar para a mão de uma outra pessoa que eles nunca tinham visto. Por isso, eu disse a Dilma realmente era uma pessoa muito, muito especial, porque ela não tinha filhos, ela não sabia como cuidar de criança, e Marcelo Eduardo não tem nenhuma sequela. O que quer dizer que ela tem uma ternura tão grande que ela não deixou Marcelo Eduardo sofrer 1 minuto por minha causa. Isso é muito lindo, sabe? É muito, muito lindo. E depois os anos passaram. Não, paramos aí. Depois seguimos. Eu atravessei a fronteira com Marcelo Eduardo, com todos os perigos de atravessar a fronteira, mas com crianças sempre é mais, vamos dizer, um pouco mais suave, porque você pode inventar coisa, ele quer urinar, tenho que trocar a fralda, e distrai o policial. E conseguimos passar, porque na fronteira também tinha a nossa foto. Só que a foto não parecia nada com o que éramos naquele momento, mas as crianças não. As crianças estavam iguais. Bom, mas também já tinham crescido um pouquinho e tal. Fomos para Montevidéu. Em Montevidéu eu fiquei com os Tupamaros, a princípio. Os Tupamaros me cuidavam para que a polícia brasileira não nos pegasse, que poderia acontecer. A polícia brasileira estava em Montevidéu, porque lá estava o Jango, estavam todos os ministros do Jango, que inclusive eu encontrava com eles muitas vezes na hora do almoço num restaurante chamado Jangadeiros. Mas não me identifiquei, jamais. Era apenas uma brasileira que ia lá comer arroz e feijão.
Só. Conversava, batia papo e tal. E chega o famoso dia do sequestro. No aeroporto seria bastante complicado. 2 crianças, teria que entrar os outros companheiros. Então se decidiu que eu levaria as armas. Por quê? Porque eu tinha bolsas, muitas bolsas de mamadeira, bolsa de isso, bolsa daquilo. Bom, fora as bolsas todas que as mulheres andam, eu andava com um pouco mais de bolsas. E dava para disfarçar o que estava mais cheio na perna. Eu era muito magrinha, mas deu para disfarçar. Como naquela época também não tinha nenhum, a partir daí foi que eles prepararam os aeroportos por sequestros. Eu vou colocar porque uma você não foto passava aqui, em nada. mas Você não essa foto... passava. Marília, Essa foto é linda. Essa foto nós tiramos uma madrugada em Cuba. Marcelo Eduardo já devia estar fazendo 6 anos, Edu, eu acho. E como já tinha acabado a festa, a gente estava comendo bolo, merengue com o dedo. Eu acho essa foto show. Amo essa foto. maravilhosa. Não é linda? Muito linda. Lindíssima. Não, já tinham tirado a roupa, Não, eu não tinha tirado a roupa ainda. Vocês não tinham tirado a roupa. Enquanto você vai falando... Então, mas quando nós entramos no avião, e uma única pessoa fez o sequestro. Porque o sequestro tem que ser uma pessoa só mesmo, não dá para ser 2. Porque você tem que ter calma, você não pode atirar, você está dentro de um avião. E o comandante já tinha sido sequestrado uma vez. Ele tinha sido sequestrado uma vez. Então, ele ficou calmo, tranquilo, e disse aos passageiros que estavam desviando o avião para Cuba, e que todos ficassem calmos, que se ficassem calmos não ia acontecer nada. Bom, tudo zen. Só que disse ele para o Andrada, o James Allen, eu não sei como é que vocês vão chegar a Cuba, porque esse avião não tem autonomia de voo. Ele só pode voar 2 horas. De forma que esse avião está com problema. Ele estava voltando para o Brasil, não para o Rio de Janeiro, estava voltando para Porto Alegre, porque ele tem problema, ele não ia aguentar voar tanto. Aí, disse, não, você vai, não sei como você vai resolver, mas você vai levar esse avião para Cuba. Aí começou essa procissão, né? Fomos para Buenos Aires, aonde deixamos um casal de senhores que estavam muito nervosos, e os outros não, os outros ficaram. Daí, ocorreu tudo bem, distribuímos os Supamaros, tinham já recebido, antes da gente sair, um manifesto sobre o sequestro. Quem ia no sequestro, por que estava sequestrando, o que estava acontecendo no Brasil, denunciando tortura, denunciando, inclusive, que o pai dos meus filhos estava preso desde maio, e eu já estava separada dele, mas não, legalmente não estava. Daí, correu tudo perfeito, fomos para Antofagasta, no Chile, no norte do Chile. Também no norte do Chile não tivemos problemas técnicos. O tal problema técnico que o comandante tinha dito, que nós não conhecíamos nada de aviação, nada. Daí, o lugar mais 2 horas seria Lima. Fomos para Lima. Quando chegamos em Lima, foi muito lindo, porque o aeroporto estava entupido de jornalistas. Aí todo mundo já estava sabendo que aquele avião era um avião sequestrado. Já tinha saído na Itália, a nossa sorte, eu costumo dizer, Conde, que eu sei que tem jornalistas marrons, com certeza tem, mas nós devemos nossa vida aos jornalistas. Porque se não fossem os jornalistas espalharem pelo mundo essa notícia, a ditadura teria conseguido nos pegar em Lima.
Mas os jornalistas já tinha saído na Itália, França, Inglaterra, tudo quanto era lugar já tinha saído, que aquele avião sequestrado tinha 2 crianças. Quando falou das 2 crianças, eles não podiam entrar. Bom, poderiam até, né? Porque eles não tinham nenhum preconceito de matar criança. Mas era um escândalo. Era um escândalo, não sei o tamanho do escândalo. Naquele momento, foi muito interessante, porque o James Allen, todos estavam muito nervosos, eu não podia ficar nervosa, porque eu tinha que controlar Marcelo Eduardo. Então, a única coisa que eu não podia ficar era nervosa. Eu tinha que cantar, eu tinha que contar história, eu tinha que brincar com eles, porque quanto mais demorava aquele sequestro, mais complicado ficava. Estava começando a faltar água, só tinha leite, muito pouca água para fazer mamadeira. Não sabíamos quantos dias íamos ficar naquele desespero, até porque nós não bebemos água, não comemos nem nada, com medo de que colocassem veneno, né? Bom, no Peru, o Velasco Alvarado tentou 3 vezes me tirar do avião, me oferecendo asilo, que me daria tudo, faria, e depois eu iria para onde eu quisesse. Eu disse, não, eu não vou deixar meus O companheiros. Alvarado era quem naquele momento? Era o Alvarado. Você me escuta? Velasco Alvarado, agora sim. O Alvarado era a equipe que era o presidente do Peru. Presidente do Peru. Presidente. Olha, está sem som. Está sem som? Acho que não é por causa daqui da minha transmissão, Maria. Estou falando aqui, pode ser por alguma razão aí do teu dispositivo. Voltou? Ainda não? Não estou ouvindo. Não? Bom, alguma coisa aconteceu, a galera não vai me ouvir. Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Está me ouvindo? O Sim. meu telefone está com som. Não está no modo silencioso. Eu não estou te ouvindo. Tá. Então, prossegue o teu relato. Agora estou ouvindo longe. Estou ouvindo. Fala. Pode. Eu só quero fazer uma. Deixa eu fazer só uma interseção. Conseguiu? Não está me ouvindo? Não. Não está me ouvindo? Deu algum problema. Faz o seguinte. O que houve? Tá, nem de longe você me escuta agora, Marília? Sai e entra de novo. Deixa eu pedir para ela aqui no Zap. Eu vou pedir aqui para a Marília só um segundo aqui. Vou mandar um Zap para você. Sai e entra. Não. Fala de novo, Conde. Mandei um Zap para você. Acha melhor? Mandei um Zap. Lê o seu WhatsApp. Isso, acho que agora ela entendeu o que eu estou pedindo. Eu sei que vocês todos estão escutando, mas é que eventualmente o dispositivo dela pode ter dado uma quebra. Mas tranquilo, estamos todo mundo em casa aqui, ela entra de novo aqui e a gente refaz a nossa... Que o relato dela é muito... Vamos lá, será que voltou? Nada. Você me escuta, Marília? Não me escuta? Alguma coisa aconteceu no seu celular. Você está me ouvindo? Eu escuto. Você? Me ouvindo? Sim. Aqui nada. Ouvindo? Não está me ouvindo mais? Certo. Como é que a gente vai resolver? Deixa eu só ver como é que a gente resolve. Quer tentar entrar no... Fala, Conde. Estou falando aqui, querida. Estou pedindo para você entrar no Mac. Quer dizer, eu estou falando, você não está me ouvindo. Um pouco, assim, baixinho. Tá baixinho. Alguma coisa aconteceu no seu celular. Peço paciência para o nosso público que está ouvindo. Para a gente regular isso. Quer tentar entrar no computador? Agora eu ouvi. Ouviu? Esse microfone teu aqui está... Mexe nele. Mexe nesse microfone à esquerda. Ele está com algum... Esse. Está aberto. Tá Sim, aberto. Mas agora ele funcionou de novo. Tá bem. Agora você me escuta?
Sim, perfeito. Então, vamos lá. Vamos lá. Esse microfoninho não aqui. toca. Não toque nele. Não toquei, mas eu não toquei, Marília. Não, você não tocou? Foi algum outro problema. Bom, querido, não, mas não, perfeito. É porque de vez em quando ele some. Pode ser um problema, eles chamam de bug. Não, é da rede, alguma coisa. Bom, da rede. Vamos retomar. Eu queria avançar o seguinte: você tem uma relação com Fidel Castro, né? Quando você chegou em Cuba, vamos só passar por esse episódio que é muito saboroso, enfim, que é muito importante, histórico. E ele tem uma. Vocês criaram um vínculo de uma certa maneira em função de toda a situação que foi criada. E aí, eu queria que você, então, destacasse de novo esse tema para a gente. Passo para você, mais uma vez. Bom, quando eu chego a Cuba não aceitava sequestros. Quer dizer, problema 3. Cuba não aceitava sequestro. Mas como eram 2 crianças, Cuba tentou nos mandar para outros lugares, mas ficaria comigo e as crianças. Posteriormente, soube até por quê. Porque o Lamarca tinha escrito uma carta que naquele avião, eu estava naquele avião e que, por favor, Cuba me recebesse. Mas só depois eu soube disso. E eles fizeram 300 mil fotos, milhares e milhares de fotos. E eu ficava incomodada, porque nós estávamos 3 dias sem comer, sem dormir, desmaiando. Bom, vem um companheiro falando portunhol e diz assim: o comandante achou as crianças muito lindas e aceita ser o pai deles, latino-americano. Foi muito lindo isso, porque nesse dia eu não conhecia o Fidel. Eu conheci o Fidel alguns anos depois, alguns anos não, 1 ano e meio depois, porque primeiro nós ficamos bem clandestinos, por causa da CIA, por causa da Scotland Yard, porque eles tinham uma responsabilidade muito grande conosco. Se a gente fosse sequestrado em Cuba, ia ser um problema pavoroso, né? Então, nessa conjuntura, eu acabei adoecendo, porque eu aguentei tanto, que a minha tireoide estourou. E eu fiquei com hipotireoidismo. E tive muito mal mesmo. E estava indo ao hospital, foi lindo isso. Eu estava indo ao hospital, estava com o meu médico, ele abraçado assim, coisa difícil aqui, mas lá é comum, ele abraçado assim comigo, e quando eu vejo que o Matheus diz assim, passe, eu não entendi porque ele falou passe se nós estávamos na frente. E quando eu olho, caramba, quando eu olho era o Fidel, eu digo, meu Deus, que é isso? Aí ele entra no elevador, ele disse, não, entra. Aí entramos, o Fidel me bota a mão na minha cabeça e pergunta ao Matheus quem era eu. E o Matheus disse assim, ela é a brasileira do sequestro. Aí ele disse, mas por que você pintou o cabelo? Aí, olha que pergunta louca, por que você pintou o cabelo? Eu digo, eu nunca pintei o cabelo, comandante, porque eu sempre tive cabelo branco. Não tanto como hoje, mas muito cabelo branco. A única coisa que eu consegui falar é uma tremenda taquicardia, porque é uma emoção muito grande você conhecê-lo. Você não sabe o que fazer, você não sabe o que você vai falar, você fica tremendo toda, você parece uma idiota, sabe? E ele perguntou ao Matheus o que eu tinha, e o Matheus explicou. Não, ela teve um problema na tireoide, isso é normal, porque foi muita agressividade, né? Esse sequestro.
Aí o Fidel disse para o Matheus, cuida-la, porque os brasileiros valem ouro. Foi show. Nesse dia eu não falei com ninguém, eu não falo com ninguém, ninguém me cumprimenta, porque eu valho ouro moído. E depois, a partir desse encontro, nós encontramos muitas outras ocasiões, batíamos papo, às vezes eu brigava com ele, porque todo cubano é machista, e Fidel, claro, também era machista, não fugia à regra. Quer dizer, ele se controlava, lógico, mas ele era machista, de vez em quando resvalava, e eu ficava furiosa, porque eu vinha de uma geração que não tinha travas. Né? Você ficou em Cuba quanto tempo, Marília? 10 anos. 10 anos. 10 anos. E você ficou lá, você trabalhou diretamente com enfim, pessoas do governo. Eu trabalhei muito, eu fiz tanta coisa que eu fui criadora da nova trova cubana, embora não toque nada. Eu criei a Brigada Irmãos Thaís de Pintores, eu estudei medicina, eu criei a cadeira de português na Universidade de Havana, que não tinha. Sei lá, fui à escola, fui ao campo, fui como médica, né? Estudando medicina, eu ia ao campo atender as pessoas durante um mês, todos os anos. Já nem sei mais quanta coisa. Muita coisa. Marília, deixa eu colocar. Coisa demais. Muita coisa, olha só. Para todo mundo, eu quero até dizer o seguinte: eu procurei o teu livro para baixar gratuitamente, mas não achou? Ele ainda está como pago na Amazon. Eu não sei se você puder me dar o link agora, mas não sei se você consegue. Não, deixa eu te explicar. O pago na Amazon é $1. É $1? Que a Amazon exige para ela. Uhum. Não para mim, para ela. E o envio é gratuito? É o livro físico ou o livro digital? Digital. Livro digital. Mas a Amazon, para que você abaixe, por ela ter a tecnologia, ela cobra de você $1. Entendi. Mas não é para gente, é para a Amazon. Perfeitamente. Eles não deixam colocar free. Eles não deixam colocar free. Ah, tá. Você precisa fazer a compra para aparecer que... Para poder abaixar. Perfeitamente. Então, o link da Amazon com o livro... Agora, também, em uma segunda etapa, eu posso até falar com os meninos, colocar na minha página, colocar o link para baixarem, porque ali não vai ter que pagar nada. Depois dessa live... A gente combina e faz isso. Perfeitamente, para a comunidade aqui. Cirlei Souza Leixo, estou aqui encantada, todo mundo aqui muito feliz com a sua entrevista. Marisa Pereira de Andrade, que linda. Júnia Lage de Coguerra, valeu, linda, valeu o dia conhecer você. Maria José Medeiros, eu quero ir para Cuba. Olha eu também. Maria Megda, que mulher espetacular, estou babando com ela. Maria Luísa, parabéns por entrevistar a professora com uma vida de luta verdadeira. Inês Filgueira, lindona, muito carinho aqui. Tânia Megda, que chique. Aqui a Júnia Lage de Coguerra saudando Fidel Castro. Paulo Rosa dizendo aqui, eu tinha 7 anos nessa época, lembro das notícias. Já no final dos anos 70, tinha me posicionado à esquerda. Agora, passados todos esses anos, sigo na mesma senda. Estes companheiros me emocionam. Olha que bonito. Deixa eu pegar mais alguns comentários. Sim, pegar esse comentário de carinho, Ana Guedes, que coisa mais linda. Aqui, Ronaldo Isaac, Fidel, um fenômeno, El Comandante, Fidel El Caballo. Como é que ele era conhecido lá, Marília? Como é que era o... El Caballo. El Caballo? Sim. Aqui, Fernanda Ferraro, estou amando. Gente, eu quero dar um salto agora, Marília, para o nosso presente, para falar do teu artigo no livro Relações Indecentes, que esse está aqui grátis, aqui, pode baixar facinho na nossa descrição do canal. O artigo esplendoroso também que você publicou ali, nesse livro, importante, eu acho que é um livro histórico também, que faz com que essa Operação Lava Jato seja cada vez mais desmascarada por viés, né? O viés da economia, o viés da destruição das pessoas, da destruição das empresas, da destruição do emprego e da destruição do tecido jurídico do país também. Como é que para você que viveu esse momento
terrível do país, participou no sequestro de um avião, quer dizer, numa luta para recobrar. Nós estamos aqui, uma coisa que eu ia dizer no começo dessa live, e porque, enfim, estava emocionado também, acabei não dizendo, mas a gente só pode dizer hoje uma coisa que a Dilma Rousseff também disse, tua amiga Dilma Rousseff. A gente só pode dizer porque vocês lutaram pelo país, né? Porque vocês tiveram a coragem de confrontar um governo, a meu ver, nós podemos chamar esse governo da ditadura militar também de genocida, porque muita naquele momento, inclusive de indígenas, né? Muitas mortes indígenas na Comissão da Verdade, isso está posto. Eu queria saber o seguinte, quer dizer, do país de golpe em golpe, que você relata também no teu artigo, mas ao mesmo tempo um país que tem uma fibra, que tem um povo que parece com o povo cubano, que só não é, digamos assim, não se lança com esse ímpeto dos cubanos porque não teve uma oportunidade de ter educação gratuita, a saúde, a assistência, e pertencer ao universo, digamos assim, minimamente do consumo e tudo mais, embora nós tenhamos tido governos democráticos que começaram a fazer essa revolução silenciosa dentro da esfera democrática. Mas a minha pergunta é, depois de tudo isso, depois da gente ter conquistado a possibilidade de realmente ter um governo soberano, como foram os primeiros governos Lula, o governo Dilma, como é que você vê, mais uma vez, o Brasil mergulhando nessa catástrofe, que é política, sanitária, social, econômica, dentro dessa praticamente comprovada conspiração judicial que foi a Lava Jato? Então, eu queria ouvir você sobre isso. Eu acredito o seguinte, há muito tempo que os Estados Unidos vinha preparando uma forma de retomar o Brasil outra vez. Mas eles não acreditaram, porque são bastante prepotentes, né, de que um operário vindo lá do norte, esfameado, né, sem nenhuma cultura, sem pertencer a uma classe média, fosse conseguir vencer da maneira como o Lula venceu. Eles nunca podiam imaginar. Eles nunca podiam imaginar, quer dizer, subestimaram, né? É aquela história, você não pode subestimar o inimigo. Nesse caso, o Lula era o super inimigo, e eles não entenderam. O Lula era uma pessoa que, primeiro, chegou, trabalhou, conquistou o espaço, sabia muito bem como contracenar com o empresário e com o trabalhador, é uma pessoa de vanguarda mesmo, de frente, põe o peito e vai em frente. O Lula tinha toda uma relação emocional, eu acredito, com aqueles guerrilheiros que tinham ido embora no rabo de foguete, né? Aquele sonho de criar um partido de trabalhadores, que acabou sendo o maior partido do mundo, e eles perderam como que o fio da meada, eles perderam. De fato, eles perderam, porque o Niemeyer disse uma frase muito linda quando a Dilma perdeu no primeiro turno. Eu fui correndo lá no Niemeyer. A Dilma perdeu? A Dilma não perdeu no primeiro turno? Não, na primeira... Quando não ganhou no primeiro turno? Não, no primeiro perdeu. Como assim? Perdeu. Como assim? Ela perdeu em 2010. Ela perdeu no primeiro... Não que ela perdeu. Teve ela não ganhou. Turno. Ela não ganhou. Não que ela perdeu. Ela não ganhou. Como ela não ganhou no primeiro turno, eu fui no Niemeyer e disse assim, Oscar, morremos na praia. Aí ele disse para mim, como morremos na praia? Eu digo, Oscar, se a gente não trabalhar muito, esses caras vão passar na nossa frente. Não podemos deixar isso. Vamos agora mesmo fazer um vídeo e eu voto Dilma. Jogar na rede e vamos ver o que acontece, chamar tudo quanto é intelectual, correndo,
Vamos correr, porque agora temos que correr. Porque um segundo turno é muito perigoso. Você sabe que segundo turno é perigoso. E o Niemeyer falou uma frase muito linda. Eu voto Dilma porque ela vai dar continuidade ao governo Lula, que foi a única pessoa que fez o povo brasileiro sorrir um pouco. Que lindo. Essa foi pesada, né? Essa me pega lá dentro. Em menos de meia hora, tinha mais de 30 mil visualizações. Juro, e deu certo. Deu certo. Todo mundo começou a gravar, e a gente disponibilizou o link. Bom, o Lula não podia, de maneira nenhuma, 12 anos, você não conserta uma casa. Velha, caindo os pedaços, cheia de problemas, sem escolas, sem hospitais, porque Mas ele fez uma impressionante o que foi conseguido. Aí ele conseguiu tirar essa miséria, vamos dizer assim, esse caindo aos pedaços, ele conseguiu reconstruir isso. Conseguiu reconstruir hospitais, e foram milhões de universidades. E o mundo começou a ver que aquele cara, de fato, era uma pessoa totalmente especial. De fato, era uma pessoa especial, era uma pessoa que amava o Brasil e queria o Brasil para o Brasil melhor. E ele fez o que foi possível. Contudo, o Império continuou minando. O Império não parou de minar. O Império continuou minando. A Dilma foi uma excelente aquisição, foi ótimo a Dilma. Mas a Dilma, mas já estava muito minado. Eles tinham que acabar com essa brincadeira. Eles achavam que isso... Aonde vai esse país? Esse país vai dominar o mundo. Nós temos que acabar com isso. Como temos que acabar com isso, o que eles criaram? Criaram o Lava Jato. Não, primeiro veio aquela loucura daquele Jefferson, que pancreatite... Mensalão. Que prende o Dirceu, vem o Mensalão, prende o Dirceu, começa a desestabilizar o partido, e tudo bem arquitetado, né? Passaram 12 anos, para que eles conseguissem uma brecha, porque eles não tinham uma brecha, eles não tinham conseguido ainda. Fizeram isso, compraram esse cara, ele começa o Mensalão, põe o Moro, né, que é mais da CIA impossível. Acho que ele devia ser até o diretor da CIA, porque acho que mais da CIA o Moro é impossível ser. E minaram o governo Dilma até levar um impeachment mentiroso, porque o que hoje acontece, a Dilma não fez nada. O impeachment da Dilma não existe. A Dilma continua sendo a presidente do Brasil. Aquilo é impeachment. O que foi que ela errou? Vamos lá. Qual foi o crime de responsabilidade que a Dilma fez? Nenhum. Mas eles tinham que dar o golpe. Se juntaram, deram o golpe. Aí, onde deram o golpe, desestabiliza totalmente o país. Nós não ficamos calados. A gente não ficou. Eu acho que aquele momento foi um momento muito duro, mas muito bonito para o povo brasileiro. Você diz do momento em que a Dilma, desculpa, Marília, mas o momento em que a Dilma não aceitou nenhum tipo de acordo, resistiu. Não aceitou, resistiu. Saiu com a cabeça em pé, denunciando, dizendo que não vai ficar pedra sobre pedra. Exatamente. Não, ela falou, eu vou ficar, e ela... Quando eles pegaram Passadina, por exemplo, por isso que eu coloquei aí no artigo, nessa matéria, porque em nenhum momento foi falado, durante o impeachment, etc., lá nos poderes legislativo, executivo, no próprio STF, de que tudo, se a gente manda $100 para os Estados Unidos, passa pelo Tesouro, e você paga. Você acha que vão vender uma refinaria do tamanho daquela sem ninguém saber?
Como que vai vender sem ninguém saber? Quer dizer, não, tudo mentira. Quer dizer, apenas um pet para dizer, encontramos uma. Eles ficaram assustados, né, Marília? Quer dizer, o Brasil comprando uma refinaria desse tamanho aqui, com a Petrobras no mundo todo, as construtoras no mundo todo. No mundo todo, eles ficaram apavorados. Não, ficaram apavorados. E tem que continuar apavorados. Porque nós somos como a Fênix. A gente vai sair dessa cena. Então, eles que se cuidem. Você falando isso, eu fico até arrepiado aqui. Mas é verdade, mas você sabe que é verdade. Eles foram, se prepararam, derrubaram, desestabilizaram, mas nós fomos para a rua. Todos nós fomos para a rua. Aí eles colocaram os contras, né? Pegaram a nossa bandeira e começaram a usar a nossa bandeira como bandeira deles. Mataram pessoas, mataram jornalistas. Eles fizeram de tudo para que nós saíssemos da rua. Nós não saímos da rua. O Temer governou, se é que governou, todas as trapaças que ele pode ter feito, as que a gente não toma conhecimento, né? Sem nenhuma estrutura, porque o povo estava ali. Só que, durante esse tempo, prenderam o Lula. Prenderam o Lula. E o Lula foi o preso mais badalado do mundo. Nós não poderíamos, baixo nenhum pretexto, deixar que um companheiro, não precisava ser o presidente da República, um companheiro preso político, por não ter feito nada. A Dilma eles conseguiram tirar. Mas o Lula prenderam. Mas nós gritamos todos estes anos, não só o Brasil, o mundo inteiro. O mundo inteiro, eu acho que isso é uma demonstração da fortaleza que nós temos dentro. Nós temos uma força interior, o brasileiro, muito grande, embora a gente não tenha, o povo brasileiro não tenha tanto conhecimento de causa. Eu acho que a gente está muito machucado agora em função desse... Também acho. Desse que está lá, que ocupa o Planalto, e em função também dessa epidemia gigantesca... que foi... Está todo mundo. Essa, sim, essa nos pegou de surpresa. O Brasil quebrado, o Brasil destruído, perder tantos brasileiros assim, não... É até vergonhoso contar isso na história. Não é? Como é que a gente vai contar isso depois? Como também? é que nós vamos contar isso? Como é que a gente vai dizer que os médicos morreram porque não tinham roupa, não tinham luva, não tinham nada, em hospitais grandes, não hospitais pequenos, até hospitais particulares. Eles vão, não acredito hoje, bom, paralelo, eles foram minando, acreditaram sim que nós tínhamos perdido, mas nós não perdemos, a gente não perdeu, a gente não deixou o Lula sozinho um dia. A gente não deixou de falar do Lula um dia. A gente não deixou de falar da Dilma um minuto. O mundo inteiro lutou. Eles deixaram o Esquivel e deixaram o Leonardo, duas pessoas idosas sentados lá na chuva para humilhar. Não humilhou. Não humilhou ninguém. O mundo todo, inclusive... Muito pelo contrário, levantou os países, porque como vai deixar duas pessoas assim? Eles só foram perdendo. E este senhor inventa uma facada que ele nunca levou, nunca, pode ter certeza, ele terá qualquer outra coisa, ele pode ter um câncer, ele pode ter tido diverticulite, ter tido uma crise, mas ninguém, com aquela quantidade de... Ninguém de guarda-costas pode acreditar naquilo, né? Não, quem acredita? Tem gente que acredita que a Terra é plana.
Pois Devia é. botar ela aqui no mar e mandar andar. Sair andando para ver onde ela vai pegar. Ela cair, né? Ela cair. Só pode ser. Não, aí é muita burrice. É burrice demais, não dá para a gente segurar essa. Quer dizer, na realidade, o Trump, que agora está caindo, porque essa pandemia é a pior coisa do mundo, que a gente já viu, que nós presenciamos, pelo menos as nossas gerações que não pegaram a gripe espanhola, né? Mas nem com essa pandemia a gente está deixando de lutar contra este insano que foi colocado, que é um fantoche. Ele realmente é um fantoche que foi colocado lá para nos desestabilizar. Só que a gente teve tanta sorte, e a gente pode dizer assim, tivemos sorte, tivemos azar ao mesmo tempo, porque perder 80 milhões de brasileiros é muita gente, é muito 80 triste mil. a situação. 80 mil, eu já estou 80 milhões. Não, porque ele queria matar 30 milhões. Ele queria Ele matar falou 30 mil, né? Ele dobrou 30 mil. Ele dobrou. Isso. Não, ele disse que se a ditadura tinha É. matado 30 mil, ele podia matar muito mais. É. O dobro ou mais. Quer Pois dizer, é. totalmente genocida. Agora, quando dizem que não pode usar genocida, porque é dentro da lei, mas uma pessoa que deseja matar mais de 30 mil pessoas é um genocida. É o quê? É um humanista, né? Não, quer dizer, não Marília. pode ser. Não tem lógica. Não tem lógica, né? Uma coisa é o que o dicionário diz, e outra coisa o que é na realidade, né? E esse retrocesso tão grande que a gente pensa que teve, eu acho que a gente pensa que teve. Eles não vão se criar aí. O Moro foi desmoralizado, totalmente desmoralizado. Eles mesmos se desmoralizaram. Eles têm a ajuda do nosso jornalismo, né, corporativo. Infelizmente temos. Mas esse jornalismo também está começando a ser desacreditado, bem desacreditado, porque as redes sociais, parece que não, não, eu acho que sim. Essas lives que nasceram com a pandemia são inúmeras, de diversos assuntos, e as pessoas vêm com muito interesse, participam muito, estão esclarecendo muito a população. Porque todo mundo vê as lives, todo mundo vê as de música para relaxar, vê as de poesia para relaxar também, e vê muitas políticas e está conhecendo a história do Brasil. Então, eles não contaram também que essa rede, que ao mesmo tempo é altamente perigosa, com as fake news, etc., ela também está dando hoje uma oportunidade ao povo de conhecer o seu país e de se fortalecer. Você não acha isso? Marília, eu estou aqui concordando, inclusive, eu acho que nós temos, assim, gerações imensas inclinações no mesmo sentido, na mesma direção, inclusive no sentido de entender que nós realmente somos fênix. Por isso que eu fiquei arrepiado quando você falou da fênix, porque para quem um dia conseguiu eleger uma figura como Lula, quer dizer, nada mais é impossível, nós vamos dar a volta por cima, quer dizer, já era tão difícil. Vamos. Vai continuar. Lá era muito difícil. Lá era muito difícil. Porque quando o Fernando Henrique saiu, você lembra da grande quebra que teve o Brasil e que, inclusive, dizia, mas aqui tinha um bar, que desse bar? Assim, lá tinha. Tinha eu ia falar em espanhol, tinha um teaser naquela época que você chegava em São Paulo e dizia assim, vamos a tal lugar? Não, lá tinha. Lá tinha. Fechou porque teve muita falência, né? Fechou porque quebrou. Lá tinha. Você não lembra disso? Era muito engraçado. Eu lembro, sim. Deixa eu colocar... Desculpa, mas a gente está indo para o bloco final e eu ainda tenho mais uma questão. Quero mostrar umas imagens
E quero mostrar a reação do público com o teu relato, querida Marília Guimarães. Olha só, Rosemary Freitas. A aprovação do Fundeb é uma demonstração de que não estamos dormindo. Bacana. Margarete. Certo, bacana. Somos Fênix. Olha só, Rodrigo Brum. Onde tem o melhor emprego do mundo? Conversar com pessoas inteligentes. Pois é, Aqui, ó, verdade. Eu me gabo dessa eu minha... adorei, tá conversando, Cirlei Souza Leixo, que mulher, amando muito a live. Margarete Marchetti, os golpistas são ignorantes e tem várias frentes que querem o poder. Nessa briga, o povo ganha. Laboralista, dizendo, alguns jornalistas falavam grosso, estão bem mansos. Deixa eu pegar mais um comentário para eu mostrar aqui umas... eu queria mostrar... Olha, Paulo Rosa, essa mulher fala por mim. Tem uma sequência aqui, justamente na hora que você estava dizendo... Patrícia Ronca, terraplanistas piram com Marília. Paulo, fechado contigo, Marília, não houve facada. Digo isso desde o início. Eu também, eu fiz uma live no dia da facada, que inclusive foi censurada em alguns lugares, mas que era evidente mais um golpe do Brasil. Brasil de golpe em golpe, né? A bolinha de papel do Serra, tudo isso. O Brasil, é a cara do Brasil fazer isso, né? Esse lado, essa banda podre brasileira. Deixa eu pegar mais um comentário aqui. Olha só, essa aqui é interessante, ó, Marilene Campos. Estou me sentindo forte ouvindo Marília. Vânia Cristina Luciana Lima. Bravo, Marília, nossos heróis. Isso é muito importante, que é realmente a gente não esmorecer com tanta violência. Eu vou colocar aqui umas imagens do lançamento do teu livro, Marília, acho que há 3 anos. Olha que lindas essas imagens, ó. Noite de autógrafos de Marília Guimarães, ex-guerrilheira, é admirada por muitos artistas. Aqui está você dando autógrafo para Letícia Spiller. Letícia, aqui, Martim da Vila. Martinho, Hilde. A Hilde. Aqui... peraí, aqui é o copiloto do avião. O piloto do avião. Essa foto é incrível. Olha que máximo, essa foto é incrível. Porque, infelizmente, o comandante faleceu. No primeiro, ele faleceu. Em 2000 ele foi. Mas agora ele não estava. O copiloto estava lá no lançamento do teu livro. Hélio Borges. Como é que é o nome dele? Hélio Borges. Borges. Ele era uruguaio? É uruguaio? Não, ele é brasileiro. Ele é brasileiro? Aqui o Osmar Prado, aqui o livro. Eu acabei que imagens lindas, né? O carinho que todo mundo tem por você, Marília Guimarães, realmente muito, muito bonito de ver. O pessoal já está baixando o livro aqui, depois eu vou reforçar o site, eu coloquei também em inglês. Eu quero, como última questão, para a gente fechar chave de ouro aqui o nosso papo, é tão bom conversar. Temos que responder o Xixo. Tem que responder o Xixo, é mesmo. Você lembra dele? A pergunta é se vai virar filme. Então, responde essa, se vai virar filme, a história do sequestro. E singelamente, só colocar uma questão. Quando a gente vê o mundo todo, China, países asiáticos, Cuba, e os países europeus, o Ocidente, na relação do combate à pandemia, a gente percebe, aparentemente, o capitalismo fracassou como projeto. Fracassou, mostrou a cara. E o socialismo controlar e conseguiu demonstrar a força de uma sociedade. É um momento que, digamos, se for interpretado corretamente, né, empiricamente, o resultado é esse, né? Quer dizer, capitalismo fracassado como digamos, um regime, um processo, um sistema que represente a nossa possibilidade de viver em sociedade. Responde o Xixo e fala sobre isso, querida Marília Guimarães. Xixo, primeiro, saudade demais. Vontade de dar um abraço, já chegar a hora. Eu sempre tive muito medo de deixar... Eu tive muitas propostas, para fazer o filme. Nunca aceitei as propostas. Teria que ser uma pessoa muito especial para fazer o filme, uma pessoa com muita sensibilidade, uma pessoa que entendesse meu coração, entendesse o porquê eu decidi lutar pela humanidade do que fazer outra coisa. E tenho a sorte de que será o Walter Salles.
Ah, já tem. Então, então o Xixo que espere, porque o Valtinho é muito meticuloso. É verdade, Viu, mas Xixo? Eu é, imagino que será a coisa mais linda do mundo, porque cada, cada detalhe dele é muito pensada, muito burilada, muito carinho. Ele é uma pessoa espetacular. Eu acho que eu não errei. Não fica, errei mesmo. Agora, tô- eu queria só falar uma coisa com você que eu acho importante, que, de um modo geral, as pessoas... Eu não sou muito matemática, não sou. Meu filho é super matemático, meu filho mais novo. Na realidade, este insano não ganhou as eleições. Ele ganhou 32% de votos. Isto não é ganhar uma eleição. O Brasil não votou nele. As pessoas deixaram de votar, mas não votaram nele, porque podemos ir procurando toda a história das eleições e ninguém ganhou com 32%. Não existe. Então, isso todo mundo tem que meter na cabeça. Ele não é nosso presidente. Tem que ter pelo menos 50% de votos, ou 49%, mas 32% é muito pouco para ser presidente de um continente desse tamanho. Estou certa? perfeitamente, eu concordo com você. E as pessoas têm que começar a pensar isso. Ele não é nosso Houve presidente. uma abstenção recorde, né? As pessoas ficaram envergonhadas, negaram É, a política, estimuladas por essa ficar, ódio. não, por esse circo que eles armaram, né? Mas a Pois gente é. vai vencer esse circo. A pandemia vai acabar e nós vamos dar o troco. Com certeza. Agora, me desculpa, a última pergunta que você fez, como eu estava Não, eu falando do tinha Xixo. falado que a gente vê o show dos países socialistas com relação a combater a pandemia e o fracasso dos países capitalistas. Ah, sim, porque, por exemplo, Cuba é bloqueada há mais de 60 anos. E como é, Cuba fez um planejamento, mas Cuba tem uma saúde pública organizada. Como tem uma saúde pública organizada, os hospitais podem ser os hospitais mais lindos do mundo, como os grandes hospitais de planos de saúde. Respondendo Ó, aqui, ó, viva! a Viva, ó, que ótimo, que bom. Então, Cuba conseguiu, gente, eu não sei hoje já tem 20 dias, ou um pouco mais de 20 dias, que não morre ninguém em Cuba. Não tem óbitos. Tem 2 casos de Covid. E eles trataram, primeiro fizeram isolamento, as pessoas respeitaram o isolamento, isso é fundamental, sem o isolamento é muito complicado. Para uma doença que você não conhece, o isolamento é a única saída, até encontrar uma solução. Mas Cuba além de conseguir, que em Cuba só morreram 2.000 e poucas pessoas. Sabe o que é isso? Um país que não tem nada? Que realmente não tem, que é bloqueado, que o Trump não deixou chegar os remédios lá. Eles fizeram uma com homeopatia e um remédio para fortalecer as pessoas, todo mundo, sem exceção, recebeu em... Só uma observação aqui, porque eu tinha esse número na cabeça, mortes de Covid em Cuba, 87, casos, 2.400. Ah, verdade. Eu Só fui olhar, 87 mortes. só 87, é verdade. 2.000, eu não sei o quê, e Seria muito para Cuba, né? seria muito para Cuba. É. E os cubanos estão voltando com muita cautela, bastante cautela, para que não tenha, de novo, uma onda. Muito difícil ter, porque, como tudo está muito bem organizado, e como as coisas de fato são organizadas, né? Em tudo, né? Na educação, na saúde,
nessa mesma transição econômica que eles estão fazendo, que é uma transição econômica muito difícil, extremamente difícil, eles estão fazendo com muita cautela, sem ferir a população. Isso é uma maravilha. Eu aconselho todo mundo, antes, quando eles mandavam a gente para Cuba, todo mundo diz, vai para Cuba, vai para Cuba. A gente devia ter ido. Devia ter ido correndo, né? Devia ter ido correndo. Não fui. Bom, nos encontraremos outro dia, se você quiser. Eu quero agradecer, quero agradecer imensamente aqui o público que acompanhou, emocionante entrevista, você é uma pessoa apaixonante, nós admiramos demais tudo que você representa. Vocês também, a Declata é o máximo, esses 2 livros foram fundamentais para a compreensão do que estava acontecendo, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, e o Intercept foi fundamental para desmascarar tirar a máscara, né? E a iniciativa de pessoas como o Xixo é concurso. Importante. Para você ver como nós seguimos lutando. Ninguém aqui está calado, está todo mundo falando. Tá, muito obrigada. Minha querida Marília, depois vamos ver a transmissão do lançamento do clipe lá, dos cubanos, e a questão do livro. Eu vou te passar o link, vou passar o link para o Xixo também, que ele nem foi convidado ainda. Não, mas vai ser, porque a gente só vai convidar amanhã. E você que foi convidado hoje. E eu vou fazer isso, vou colocar o livro na minha página. Maravilha. E passo para você o link para que não tenha que pagar esse dólar lá na Amazon. Tá legal? Muito obrigada. Chega aqui, chega perto. Valeu. Chega mais pertinho aqui para eu dar um beijo em você. Vem cá, vem cá. Valeu. Querida, a gente se vê em breve. Obrigado a todo mundo. Não, e continue assim, porque você está fazendo uma boa mudança na cabeça das pessoas. Obrigado, querida. Tá, beleza. Tchau, tchau. Tchau.